Muito bem, eu estou aqui para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 3, versículo 7 em diante, nos mostra a oração de Salomão, filho de Davi. Um pouquinho antes, em Salomão capítulo 2, versículo 12, diz que Salomão ficou no lugar de Davi quando ele morreu, né? O seu pai como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Diz aqui, então, a respeito da oração em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 7, a oração que Salomão fez a Deus e que agradou muito o coração de Deus, porque a humildade agrada a Deus. O reconhecimento de que eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, as minhas limitações, e eu preciso mais de Deus, a cada dia mais e mais de Deus. Muitas pessoas começam com um coração sensível à voz de Deus, com um coração voltado para as coisas de Deus, mas aí com muito que se conquista, com muito que ele consegue, esse coração antes sensível, antes humilde, voltado para as coisas de Deus, se torna um coração duro, um coração arrogante, um coração soberbo. E nós vemos muitos exemplos de homens assim na palavra de Deus. Um deles foi Saul, que a gente já falou numa outra programação. E Salomão foi alguém que começou muito bem. Mas diz aqui a palavra, então, que ele orou e disse: ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Olha ele reconhecendo a sua posição, reconhecendo que foi Deus que o colocou naquela posição, naquele lugar. Continua: aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, reconhecendo que aquele povo também pertencia ao Senhor. Então, ele sabia da sua responsabilidade em governar aquele povo, reconhecendo tudo como sendo e vindo de Deus. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Então ele pediu sabedoria e isso agradou muito o coração de Deus. Deus gostou de Salomão ter pedido isso, nos diz o versículo 10. E continua: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, ao invés de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, porque Salomão poderia ter pedido isso, não é? Riquezas, a morte dos inimigos, mas ele pediu sabedoria, ele queria discernimento para saber a diferença entre o bem e o mal, para agir com justiça. E Deus ama aquele que age com justiça, aquele que age com discernimento, aquele que age principalmente com humildade, porque a humildade sempre vai trazer honra. E continua então que o Senhor disse: já que você não pediu isso e sim sabedoria para governar, eu te darei o que você pediu, sabedoria, inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E assim foi, assim aconteceu com Salomão. Mas agora a gente vai prestar atenção no versículo 14, aonde Deus disse: se você me obedecer, guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Veja que sabedoria, inteligência, riquezas, honras, Deus deu tudo isso para Salomão, porque ele fez uma oração humilde, porque ele reconheceu que ele precisava de Deus, ele reconheceu que ele precisava de sabedoria, era o que ele buscou em primeiro lugar. Isso agradou a Deus e Deus lhe deu todas essas coisas. Mas no versículo 14 diz
que se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Eu lhe darei uma vida longa. E Salomão, ele não teve uma vida longa. Ele teve riquezas, honras, o seu governo foi fortíssimo, ele foi próspero demais, né? Mas ele morreu com aproximadamente 60 anos. Muito novo. Hoje em dia já é muito novo quem morre com 60 anos. Salomão, ele morreu muito novo. Ele não guardou no final da sua vida os mandamentos. Ele não obedeceu a Deus. E lá em Provérbios 22, se não me engano, no versículo 4, diz que a humildade com a obediência, ela traz para você riquezas, honra e longevidade. Salomão, ele teve tudo, mas se perdeu. Começou com um coração sensível e no final da sua vida, então, foi desobediente. O seu coração se tornou indiferente às coisas de Deus e, infelizmente, né, ele morreu jovem. Então veja que tudo isso precisa andar junto. E o Senhor te promete, então, vida longa. A humildade traz riquezas, honras e longevidade. Guarda essa palavra no teu coração.